Bem, bom dia a todos vocês. Nós estamos na nossa segunda aula de Direito Civil e continuando com as nossas questões e pontos polêmicos sobre a nossa matéria. A questão 1 que eu coloquei no quadro diz respeito especificamente à identificação de benfeitorias, de construções e seus efeitos. Então vamos lá. Leonardo comprou de Roosevelt, herdeiro, um terreno com uma casa na cidade de São Paulo de Olivença. Pagou à vista e procedeu regularmente à transmissão mediante registro do título translativo junto ao cartório imobiliário. Já na posse do imóvel, construiu um chafariz e fez uma garagem. Concluídas tais obras, foi citado em ação movida pelo irmão do decujus, verdadeiro herdeiro do bem, pois Roosevelt foi excluído da sucessão por indignidade, não havendo outros herdeiros. Após recebida a citação, tomando ciência assim da demanda ajuizada, ainda consertou o telhado da casa e construiu mais um banheiro. No terreno construiu também uma outra casa. Ocorreu a evicção. Identifique a natureza jurídica de cada uma das obras realizadas por Leonardo e esclareça de forma fundamentada as consequências jurídicas. Tá? Então a questão, embora longa, ela não traz grande dificuldade. Na realidade, o que se discute aqui, né, é a natureza dessas obras, primeiramente, e não só a natureza delas, mas também um ponto fundamental para eu saber os efeitos decorrentes dessas obras, que é a boa-fé subjetiva, né? Então, para eu saber qual será a consequência jurídica em relação a essas obras, ou seja, se o possuidor, no caso o Leonardo, ele terá ou não direito à indenização por essas obras, será se ele está de boa ou de má fé. Então vamos identificar aqui quais foram as obras, né? Primeiramente, ele adquiriu o bem do Roosevelt, aparentemente ele não sabia de nenhum vício, né? A questão não coloca isso. Na posse do imóvel ele constrói um chafariz e uma garagem, certo? E depois ele é citado em uma ação judicial movida, né, pelo irmão do decujus. Bem, chafariz eu posso considerar como uma benfeitoria voluptuária, né? Uma benfeitoria que diz respeito ao embelezamento, uma benfeitoria que visa ao formoseamento da coisa. A segunda, uma garagem, né? Houve um aumento da coisa já existente, né? A fim de torná-la mais útil, mais fácil de ser utilizada. Então, uma benfeitoria útil. Este ponto aqui, essa questão é interessante justamente por conta dessa citação em ação judicial. O Código Civil diz o seguinte, que o possuidor, ele presume-se a boa-fé do possuidor até que uma circunstância, outra, faça denotar que ele não se encontra mais nesse estado psicológico, nesse estado anímico de ignorância, de boa-fé. Então, qual seria o momento em que há a transmutação da posse de boa-fé para a posse de má-fé? É exatamente a citação em uma ação judicial. No momento em que há a citação em uma ação judicial, de reivindicação ou qualquer outra modalidade de ação em que há informação na petição inicial do vício que inquina ou obstaculiza a aquisição da coisa, a partir daquele momento o possuidor será considerado de má-fé, tá? Aí poderá se indagar, olha, mas a ação ainda, o pedido em situação não foi ainda julgado, como é que eu posso considerar ele de má-fé? É preciso ter o julgamento ainda para saber se efetivamente aquele vício é verdadeiro. Tudo bem, só que o possuidor tem condições de saber se esse vício é verdadeiro ou não desde já, né? Então, se ele é citado, naquele momento, ele já deve agir com toda a precaução, ciente de que se o resultado da demanda for desfavorável a ele,
a partir daquele momento, toda a sua posse será considerada de má-fé. Tá? Então, a partir desse momento, por exemplo, ele deveria se abster de fazer obras que comprometam o seu direito de indenização. Nós fizemos um quadrinho esquemático na aula passada, que eu coloquei para vocês, que eu vou mostrar novamente aqui. Lembrando, né? Benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. O possuidor de boa-fé tem direito às benfeitorias necessárias e úteis, com direito de retenção. Lembrando que o direito de retenção é uma característica ligada à boa-fé e não ao fato de serem necessárias as benfeitorias, que é comum confundir isso, né? Então, o possuidor de boa-fé tem direito às benfeitorias necessárias, úteis e levantar as voluptuárias. Bom dia. E terá ainda, né, o direito de pagar o valor atual das mesmas. O possuidor de má-fé, ele tem direito tão somente às benfeitorias necessárias, perdendo as úteis e as voluptuárias. Só voltando à questão, então, nós identificamos que o chafariz é uma benfeitoria voluptuária e a garagem é uma benfeitoria útil. Como ele estava de boa-fé, ou seja, foi antes da citação judicial, né, ele terá direito à indenização por quais dessas benfeitorias? Pela garagem, que é uma benfeitoria útil, e poderá levantar o chafariz, se for possível. Esse levantamento da coisa é retirar essa benfeitoria voluntária sem que cause dano à coisa. Né? No caso de uma estátua, por exemplo, é possível tirar sem causar qualquer dano à coisa. Já se for uma piscina, realmente fica complicado, a não ser que seja aquelas piscinas móveis, retirar sem causar um dano. Eu coloquei inclusive uma jurisprudência aqui para falar dessa questão da transmutação da posse de boa-fé para má-fé em decorrência de citação. Né? Então nós temos aqui, ó, apelação cível, ação reivindicatória. Momento para arguição, indenização pelas benfeitorias úteis, boa-fé, ato de citação, transmutação da posse de boa-fé em posse de má-fé. E aqui o ponto 2 diz: a citação para a ação é uma das circunstâncias que demonstram a transformação da posse de boa-fé em posse de má-fé, pois em razão dela tomam ciência os possuidores dos vícios de sua posse. Enquanto perdurar a boa-fé, o possuidor torna seu os frutos colhidos e faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo ainda levantar as voluptuárias que não lhe forem indenizadas. Muito bem. Então, voltando à questão, que ela é longa, né? Já falamos já identificamos a natureza jurídica dos institutos e as consequências até o momento da citação da ação judicial. Após a citação, né? Após receber a citação, e aí a questão ainda foi mais além, tomando assim ciência da demanda ajuizada, óbvio, né? A citação tem essa finalidade, mas a questão foi redundante justamente para, né, deixar bem claro que é esse o momento da transmutação da posse de boa-fé em posse de má-fé. Diz ainda a questão que o Leonardo construiu uma casa, consertou o telhado da casa e construiu mais um banheiro. Né? O conserto do telhado, uma benfeitoria necessária. Né? E a construção de mais um banheiro, útil. Né? No terreno construiu também uma outra casa. E agora? Essa outra casa aqui é uma benfeitoria, o quê? Na realidade, não é benfeitoria. Né? Eu coloquei essa questão, justamente muito por dois pontos. Todo mundo sabe que é benfeitoria útil, necessária e voluptuária aqui. Eu coloquei por conta da transmutação da posse, né? De boa-fé em má-fé por ocasião de uma citação em ação judicial, e o segundo por conta desse ponto que é a construção em um terreno. Tá? Quando nós estudamos os modos de aquisição da propriedade, e ainda quando se estuda o que é a propriedade imóvel, são bens imóveis, o solo
diz o Código Civil, e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Né? Incorporar é aceder, acessão. Então tem um imóvel por natureza, solo, imóvel por acessão, incorporação, natural ou artificial. Imóvel por acessão natural, aí eu venho aquelas circunstâncias que o Código Civil traz. Formação de ilhas, né, aluvião. Surge uma ilha no leito do rio, no álveo, né, no meio do leito do rio, em um rio não navegável, um rio que não é público. Né? Como ficará a questão da propriedade desta ilha? Aí o Código Civil fala, traça-se uma linha meridiana que divide o álveo em duas partes iguais. O que surgir entre essa linha meridiana e a margem superior pertence ao proprietário da margem superior. O que surgir entre a linha meridiana e a margem inferior pertence ao proprietário da margem inferior. Enfim, isso está no código, é só vocês lerem lá. Então nós temos formação de ilhas, aluvião, o depósito paulatino de matéria de sedimento que vai se acumulando na margem e forma um terreno enxuto e seco. A propriedade tinha vamos supor, deixa eu colocar aí 1.000 metros quadrados, ela agora tem 1.010, por conta de ficar sempre havendo depósito de matéria, né, de sedimento no leito do rio. E aí formar uma parte enxuta e seca. Esse acréscimo pertence a quem? Ao proprietário ribeirinho. Tá? E qual é o instituto que determina essa aquisição da propriedade? Aluvião. Temos a avulsão, desprendimento brusco de matéria de um terreno para outro, né? Por força violenta da natureza. E temos o álveo abandonado, quando seca o leito do rio. Aí traça a linha meridiana, divide.